de casa e antes de conseguir voltar, se esquece quem são, dos parentes, dos endereços, não se lembra mais nada. Gabriel Rodrigues traz pra gente aí, vamos lá. Os segundos passam lentamente, as horas um tanto quanto mais rápido, os dias mais ainda, e os anos por sua vez praticamente voam. A vida então nem se fala, é um piscar de olhos. O caminho é uma grata surpresa, cheia de aprendizado, mas junto com a experiência também vem na bagagem os cabelos brancos, as rugas e, por outro lado, o tempo pode levar à saúde física e até a mental. Dentre as doenças mais temidas está o Alzheimer. No Brasil, estima-se que 1.200.000 pessoas sofram desse mal e só metade delas faz tratamento, segundo a Associação Brasileira de Alzheimer. Ele começa a ter dificuldades, por exemplo, em tarefas que a gente chama de instrumentais da vida diária, dificuldade de usar um computador que ele antes usava, dificuldade de usar o controle da televisão, esquece o fogo aceso, né? Então dificuldades para cozinhar, memória, de orientação espacial, de planejamento de atividades e alterações comportamentais também são frequentes. Apatia, eventualmente depressão, até agressividade, alucinações, mas que geralmente acontecem em estágios já mais avançados. E teria sido justamente a junção destes sintomas o motivo do desaparecimento desta idosa. Lúcia Maria de Souza, de 69 anos, sumiu praticamente na porta de casa. Juntos, os familiares aguardam há mais de 1 ano e meio por notícias dela. Era dia 2 de fevereiro de 2016. A dona Lúcia estava sozinha aqui quando ela pegou as chaves do imóvel e saiu por ali, sem levar nenhum tipo de documento ou dinheiro. Depois disso, ela nunca mais foi vista por ninguém. Eu acabei pedindo a minha irmã para dar almoço a ela, porque não daria tempo para me dar, como sempre dava. E eu falei para minha irmã depois que ela deu o almoço, eu pedi para ela vir ver como minha avó estava. A minha irmã volta para casa e diz que a minha avó não estava mais em casa. Então aquilo foi desesperador. O desespero dela tinha justificativa. Há quase 20 anos, Dona Lúcia recebeu o diagnóstico de esquizofrenia e nos últimos anos também apareceram os sintomas do Alzheimer. Esquecimento, já fazia controle no posto de saúde logo aqui embaixo. E daí para cá minhas filhas começaram a ficar com ela, né, porque a gente já não estava mais com controle em si, para ver o tamanho da necessidade dela ficar em casa sozinha. Ela já chegou a sumir aqui dentro do bairro, né? Perto, nas ruas próximas. Ela chegava até na esquina, já começava a dar um flash nela de não saber onde estava mais. Então as pessoas, como no bairro, já são bastante de idade, já tem um vínculo maior com todo mundo aqui, sempre voltavam com ela para dentro de casa. 3 dias antes dela sumir, eu tinha estado aqui na casa dela. Então ela chegou da porta, falou: Rosa, ora por mim, tá? A hora que eu estava indo embora. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que 349 idosos foram declarados desaparecidos em 2015 em Minas Gerais. Outros 348 em 2016 e este ano, só até o mês de abril, já foram 135 novos casos registrados. Mas como prevenir? Uma vez havendo o diagnóstico e havendo o tratamento instituído, essa pessoa ela tem que receber uma série de atenções e cuidados. Então ela tem que ter um controle das medicações para serem dadas no horário correto, na dose correta. É óbvio que essa pessoa não pode ela mesma tomar as medicações, ela precisa receber uma orientação. Então essas medicações precisam ser organizadas, por exemplo, em caixas, elas precisam ser lembradas de tomar a medicação no horário, coisa que muitas vezes elas podem se esquecer. Atividade física, uma alimentação adequada, uma higiene do sono adequada, essas pessoas têm que ser estimuladas a manter uma quantidade, uma qualidade de sono adequada, uma revisão periódica de saúde, essas pessoas têm que procurar atendimento médico e ter um bom controle de pressão alta, se elas tiverem, de diabetes, de colesterol elevado. A partir de um determinado momento, né, do diagnóstico da doença, essa pessoa não deve se permitir que essa pessoa saia sozinha de casa, apenas acompanhada. Identificação, por exemplo, uma corrente, uma pulseira, colocar no bolso
Você pode até, em alguns casos, costurar o nome e o telefone da pessoa, né? O telefone de contato para aquela pessoa, colocar na carteira essas informações. Isso tudo ajuda bastante. Mas dentro de casa é importante que você não deixe chaves nas portas, para que essa pessoa não possa sair de casa deliberadamente. Para as famílias de muitos idosos, essa explicação não chegou a tempo. Estamos agora no lar de idosos Clotilde Martins, na região oeste de Belo Horizonte. É grande o número de idosos que chegam até aqui sem se lembrar nenhum tipo de informação sobre a própria família ou sobre como eles chegaram até aqui. Esse pátio é repleto de exemplos assim, como o da Dona Maria, por exemplo. O nome completo dela é Maria José da Cruz, ela tem 63 anos, né, Dona Maria? A senhora lembra como a senhora chegou até aqui? Não, né? Já é muito. De acordo com a administração aqui do lar de idosos, ela veio em um ônibus da cidade de São Paulo. E assim que ela chegou aqui, ela já não soube mais explicar nada. A senhora teve filhos, Dona Maria? Tive. Teve filhos? Quantos? 4. 4 filhos. É. E o marido da senhora? O marido. O que aconteceu com ele? Ele pegou eles. O que se sabe é que o marido dela morreu. Seu marido morreu, né, Dona Maria? É. As poucas informações sobre a história da Maria José foram descobertas pela equipe da Irene, que é assistente social e responsável técnica pelo lar. Primeira coisa é ouvir a pessoa que chegou, o idoso ou a idosa, né? Ver como é que está o grau de funcionalidade deles, para ver se ele percebe alguma coisa ou não. A gente passa por um processo, por uma avaliação médica, o idoso. Normalmente, essas pessoas quando vêm, tem um relatório junto à central de vagas que encaminha para a gente. Aí a gente avalia se esse idoso ou essa idosa ele tem o perfil da instituição. Ainda assim, os esforços para movimentar as pecinhas da memória dos idosos nem sempre dão o resultado esperado. E para entender melhor como funciona o trabalho da prefeitura nesse tipo de caso, nós convidamos a Maria Angélica, ela que é diretora de abrigamento da Secretaria de Assistência Social da prefeitura aqui de Belo Horizonte, que já começa me explicando o seguinte: como é feito o trabalho quando vocês diagnosticam alguma pessoa com qualquer tipo de transtorno, falta de memória, de lembrança, que chega até o serviço de saúde da cidade? Olha, independente se chega para o serviço de saúde em qualquer outro lugar, o município aciona a assistência social através das regionais para que a assistência social busque formas de acolher e de entender a situação desses idosos e dessas pessoas, né? Para buscar o melhor encaminhamento. O objetivo final é tentar, se possível, colocar os idosos de volta no ambiente familiar. Assistência social tem isso como pressuposto. As ILPIs hoje não podem ser entendidas como um local de moradia definitiva de um idoso. É sempre provisório. Tem que ter sempre uma perspectiva de que ele retorne para a família, porque ele tem esse direito. Eu me sinto muito realizada mesmo quando a gente consegue uma coisa assim. Você vê que o seu trabalho valeu a pena, a luta não foi em vão. E você fica feliz, você vê o idoso feliz também, né? E é uma nova vida para ele, muitas vezes. E quem sabe, do outro lado da tela, alguém também se emocione assim, reconhecendo este rosto. A idosa pode não se lembrar de nada, mas talvez a família esteja buscando por ela. As fotos na parede são lembranças recentes. Já as bonecas na prateleira, uma lembrança muito mais antiga, do tempo que a dona Maria Terezinha era babá, cuidava de todos os filhos de uma família. Ela veio da cidade de Virginópolis, aqui no interior de Minas Gerais, mas como a senhora parou aqui, nem se lembra, né? Como é que a senhora veio pra cá? Eu vim para Valadares e eu vim pra aqui. Daqui eu nem sabia. Ela teve 12 irmãs, isso mesmo. Uma delas, inclusive, também mora aqui no lar de idosos, mas a dona as outras... da cama aí, ó. A dona dessa cama, né? A Hilda é. Só que as outras irmãs morreram e elas não têm informações sobre outros familiares, até por isso é que elas vivem aqui. A senhora chegou a casar, ter filhos? Eu não casei nenhuma vez. A senhora é toda arrumada, hein? Cheia de colar, brinco. Mas é domingo, né? A senhora gosta de se arrumar, de se enfeitar? Eu gosto, onde eu trabalho, eu faço
tudo arrumada. Ah, eu vou pular aqui um pouquinho pra cá pra saber isso. Onde é que a senhora trabalha? Me conta. Na casa de família, Tomando conta de filho dos outros. eu trabalhei prestadora aqui, olha, né? Cozinhava e tudo, olha. Cozinha. Era babá. E gostava de trabalhar como babá? Gostava, tudo ali o trabalho. E que lembranças que a senhora tem da sua família? Ah, eu não sei, irmão, não sei. A mamãe estava aqui e depois ela foi. Se você puder gravar, saiu, sumiu. A senhora nem sabe onde está sua mãe também. Tem nada. Não sei pra onde é que anda, não. As lembranças se misturam, a idade também. Quer ver? Dona Maria Terezinha, a senhora tem quantos anos? Eu não sei minha idade. Eu tô esperando a dona da doutora aqui, bateu com o computador, achou a idade. Eu vou contar pra você, mas você não conta pra ninguém não, tá? 77. Eu? É. Mas não é por não se lembrar do passado que o idoso deixa de ter sentimentos. Um abraço forte, um beijo carinhoso e risadas carregadas de ensinamentos. Maria José, Maria Terezinha ou uma das tantas outras Marias por aí. Elas e outros idosos que simplesmente desapareceram, provavelmente deixaram para trás, no coração das famílias, não apenas uma saudade sem tamanho, mas uma incerteza ainda maior. Um apelo que eu peço a todas as pessoas que estão assistindo a essa reportagem, que preste bem atenção na foto, que observe as pessoas, observe. Minha mãe tem uma pinta do lado esquerdo, do lado esquerdo, uma pinta bem saliente assim, ó. Se vocês verem uma pessoa, uma pessoa que seja assim, pode ser até parecida, entre em contato com a gente vai lá, não tem problema, a gente vai lá e olha, que a gente quer encontrar ela. Até hoje, a pergunta que se repete na cabeça dos filhos e netos da Dona Lúcia e de diversos outros corações aflitos é a mesma. Cadê você? Olha, gente, quando uma pessoa mais jovem desaparece, a pessoa fica toda destruída, toda arrebentada, né?